Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre um assunto que faz já algum tempo que eu não ministro, mas é de fundamental importância para nós como cristãos conhecermos sobre esse tema, sobre esse assunto, estarmos preparados, com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos a o que tem acontecido no mundo. Essa semana, Vitor, você pode fechar a porta ali? Obrigado. Essa semana, os irmãos tiveram a oportunidade, infelizmente, de ver esse acontecimento naquela escola que um rapaz totalmente usado a gente pode dizer que usado pelo inimigo, provavelmente seu psicológico também não estava no normal, cometeu aquela atrocidade, tacando fogo ali naquela escola onde várias crianças morreram. E até a pastora Valéria falou uma coisa ontem que é verdade. Uma das crianças a gente ficou bem abalado, era muito parecido com o Natan, e começou a passar pela nossa cabeça, puxa, por que aquele cara fez aquilo? Há pouco tempo atrás, teve aquele dia que o pessoal fala que é o dia internacional, que o pessoal lembra do suicídio, né? Pessoas que acabam tirando a própria vida. São pessoas que estão vivendo uma situação muito complicada nas suas vidas, e eu entendo que a pessoa não está no psicológico normal dela para poder cometer uma loucura dessas. E com toda certeza também influenciado pelo inimigo. Porque nós vamos estudar um pouco nessa noite, a gente vai aprender que Satanás ele é homicida. Desde o princípio. Mas nós precisamos, queridos, estarmos dispostos a fazer a nossa parte para que o mundo conheça Jesus. Amém. Querido, existe um propósito para a tua vida. E eu posso garantir para você, só um momento, pastora Tereza, existe um propósito para a sua vida, e eu tenho absoluta certeza que o propósito de Deus para a sua vida não é apenas você estar aqui na terra de passagem. Existe uma missão para cada um de nós, para que nós possamos cumprir primeiramente a missão de Deus, de levar o evangelho a toda criatura, amém? Pode falar, pastora. Aham. Misericórdia. Misericórdia. Não tem como a gente dizer que uma pessoa dessa, ela está no normal dela. E a mensagem dessa noite, eu gostaria de falar e de reforçar para a igreja sobre a importância de nós lembrarmos que existem dois reinos que estão batalhando pelas nossas vidas. A Bíblia fala, faz parte do conteúdo bíblico, dos versículos, que existe um reino que é conhecido como o reino da luz e o reino das trevas. Só que a gente precisa começar a analisar um pouco sobre a influência que esses reinos eles exercem sobre a terra. E se nós temos feito a nossa parte dentro do reino que nós fazemos parte, que é o reino da luz. Eu creio que todos que estão aqui fazem parte do reino da luz. Antes, de acordo com a palavra de Deus, nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Porque nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e tornamos participantes desse reino e herdeiros em Cristo. Amém? Para a gente falar um pouco a respeito disso, eu acho que a gente tem que reforçar alguns princípios. Primeiro, o princípio do que é um reino. Porque às vezes a gente fala reino, o pessoal está acostumado, né?
vê reino naquelas fábulas, parábolas, né? As histórias lá que tem um príncipe, uma princesa, e todo um reino que eles estão ali. Normalmente os filmes que mostram esses princípios, aí é um filme de amor, tem alguma coisa de amor no meio desse princípio, desses filmes, mas a gente precisa entender o significado da palavra reino. Reino significa estado ou país governado por um rei, ou uma rainha, ou monarquia. Se a gente observar pelo significado do dicionário, a gente vai ver isso. Estado ou país governado por um rei, ou uma rainha. E o reino normalmente é composto por o quê? O reino é composto por um rei, que governa o reino, amém? Ou uma rainha. E os seus súditos. Os súditos são as pessoas que vivem no reino e obedecem, estão sujeitos à autoridade daquele rei. Sempre, queridos, vocês precisam lembrar que existem duas classes de pessoas. Não pode existir um rei sem os súditos, e não existem súditos sem um rei. Mas qual o reino que nós temos servido? Quanto a esses dois reinos? À luz da Bíblia, nós entendemos que existem dois reinos que exercem influência sobre a terra. Um é conhecido como o reino da luz e o outro é como o reino das trevas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Você achou aí? Diz assim a palavra de Deus, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, ou algumas versões falam do reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, a Bíblia fala sobre dois reinos. A Bíblia fala sobre o reino das trevas e ela fala sobre o reino da luz. Quem governa no reino da luz? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Quem governa no reino das trevas? Satanás. E aí nós já vemos uma diferença muito grande entre esses dois reinos. Um é governado por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Outro é governado pelo diabo, pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário, por Satanás. E nós precisamos compreender, queridos, que todas as pessoas na terra, elas estão sob influência de um desses dois reinos. Não existe meio termo. Não tem como se dizer que é neutro em relação a isso. Você pode ter certeza que as pessoas falam assim, não, em relação a esse negócio de reino, que a Bíblia diz reino das trevas ou reino da luz, eu sou neutro, eu sou meio termo. Querido, meio termo você é do reino das trevas, porque é o que a palavra de Deus diz. Vale lembrar que não existe meio termo quando a gente se refere a eles. Ou a gente faz parte de um, ou a gente faz parte do outro. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está sob a influência de qual reino? Você é participante de qual reino? Do reino da luz? Amém? Então vamos entender um pouco melhor sobre o reino da luz e vamos entender também um pouco sobre o reino das trevas. Cada reino exerce influência pela forma do governo do seu rei. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre cada rei? Então vamos lembrar. Reino da luz, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Qual é a influência? Qual é a autoridade que esse rei exerce sobre a terra? Quando a gente pesquisa alguns dos atributos de Deus, a gente percebe um pouco sobre a forma de governo desse rei. E a gente começa a analisar se o governo desse rei é um bom governo ou não. A Bíblia fala que Deus, ele é luz, Deus, ele é perdão, Deus, ele é bondade, Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria. Nós vamos falar sobre esse. Deus é muito mais. Mas só para a gente separar alguns atributos desse rei, que governa o reino da luz, que exerce influência sobre a terra. Se a gente começar a analisar as referências bíblicas, a gente vai perceber, primeiro em João capítulo 1, versículo 5, o seguinte. João 1,5, pode abrir aí. João capítulo 1, versículo 5. Achou aí? Diz assim a palavra de Deus: esta é a mensagem que dele ouvimos e estamos transmitindo a vocês. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Irmãos, vamos pensar um pouco a respeito disso, irmãos. Por favor. A Bíblia fala que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Depois, a gente vai poder, numa outra oportunidade, falar um pouco mais a respeito disso. Mas as coisas que nós temos visto no mundo, os filmes que nós temos assistido, ou os jogos de videogame que nós temos jogado, ou as músicas que nós temos ouvido, elas estão relacionadas com qual reino? Porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não existe trevas alguma. Se por acaso nós temos buscado coisas que são das trevas, você pode ter certeza que essas coisas, elas não tem como elas serem influenciadas pelo reino da luz. Amém, igreja? Porque Deus é luz e nele não tem trevas. Que é outro atributo do rei, desse rei? A Bíblia diz que ele é amor. Amém? Em 1 João capítulo 4, versículo 8, não precisa abrir porque tem muito versículo que a gente vai ler hoje, você pode só ir anotando aí. Alguns eu vou pedir para você abrir, mas 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, o amor no seu coração só pode ser plantado por um reino. O reino da luz. Satanás não planta amor no coração de ninguém. Satanás não coloca o amor de uma mãe por um filho, de um filho por uma mãe ou por um pai. Satanás não consegue pôr o amor de um marido para uma esposa, de uma esposa para o marido. O que ele consegue influenciar são outros sentimentos. Amor não. Porque a Bíblia diz que o amor só pode vir de Deus. O amor é uma característica do reino de Deus. Só esse reino pode passar amor. Você pode perceber nitidamente sobre aquelas pessoas que estão sendo influenciadas pelo reino de Deus e pelo reino das trevas. Quando a pessoa não ama, quando a pessoa não respeita, quando a pessoa não cria contenda, você pode ter certeza que ela não está sendo influenciada pelo reino da luz. Porque essas não são características de um rei que é amor. Amém? Ainda, a Bíblia diz que esse rei, ele é perdão. E aí você pode abrir nesse versículo, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do 44 ao 48. Mateus 5, do 44
ao 48. Vamos ler o 43 também. 43 complementa o 44. Mateus 5, do 43 ao 48. Amém? Olha que interessante. Aqui quem está falando é quem governa o reino da luz. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Aqui a gente pode interpretar assim também: para que vocês façam parte do reino da luz, do reino do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. 46. Se vocês amarem aqueles que amam, que recompensa vocês terão, vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, ou os pecadores. E se saudarem apenas os irmãos que estão fazendo demais, os irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Irmãos, perdão é influência do reino da luz. O reino das trevas não tem perdão. Amém? Se existe alguém na tua vida que você não consegue perdoar por algo que essa pessoa te fez, e eu sei que tem pessoas que não conseguem exercer o perdão porque passaram por situações que psicologicamente abalaram muito a vida dessas pessoas. Mas nós precisamos compreender e entender que o perdão é algo que só pode provir de Deus. E o amor é algo que só pode vir de Deus. Amém? Outra coisa que só pode vir dele: bondade. Não precisa abrir, mas Salmo 136, versículo 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E fala novamente sobre o amor, e o seu amor dura para sempre. Bondade e amor. Não existe bondade no reino das trevas. Não existe amor no reino das trevas. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus, Ele é bom. Quando você faz uma boa ação, quando você faz algo de bom para alguém, você pode ter certeza que você está sendo influenciado pelo reino da luz. E não pelo reino das trevas. Porque o diabo não é bom para ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz para enganar as pessoas, fazendo de conta que ele é bom, mas ele não é bom em nada. Ou melhor, bom em algumas coisas ele faz muito bem feito, mas não tem bondade no seu coração. Ainda, outra influência do governo do reino da luz: paz. E isso é uma coisa que você pode ter certeza que tem muitas pessoas nesse mundo que têm de tudo. Tem riqueza, tem o que fama, poder, tem o que ele quiser. Mas muitas vezes não tem paz. Porque o que tem dominado a sua vida e exercido influência sobre as suas escolhas e as suas decisões não provém do reino de Deus, vem do reino das trevas. E eu vou falar algo para você, querido: o inimigo ele também dá, porém o preço é muito alto. Olha o que João 14:27 diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Engraçado, quantas pessoas que sofrem problemas sérios porque não tem paz. Mas a paz é uma característica do reino da luz, amém? E por último, alegria. Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte B do versículo diz assim:
não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou é aquele versículo conhecido que a alegria do Senhor é a nossa força. Presta atenção numa coisa nesse versículo. Aqui fala assim, a alegria do Senhor. Quem é alegre? Está falando da alegria de quem aqui? A alegria do Senhor. Querido, se você está sob a influência de um rei que é um rei alegre, porque diz que a alegria do Senhor é a nossa força, de um rei que se alegra, não tem como nós não sermos pessoas alegres. Eu não estou falando alegre no sentido de bobo, não é isso. Claro que a gente passa por momentos de tristeza, momentos de luta, momentos que às vezes a gente não está naquele momento rindo para todo mundo, porém o cristão precisa ser uma pessoa alegre, porque o nosso rei é um rei alegre, o nosso Deus é um Deus alegre. A Bíblia fala que a alegria do nosso Deus é o que nos fortalece, é a nossa força, amém, igreja? Irmãos, se nós fazemos parte desse reino, do reino de Deus, do reino da luz, você pode ter certeza que você precisa ser luz em meio às trevas, você precisa ser amor na vida daqueles que não têm amor, você precisa exercer o perdão dia após dia na vida das pessoas que estão próximas a você, você precisa exercer a bondade, porque só pode vir de um Deus que é bom, de um rei que é bom, você precisa exercer a paz e você precisa cultivar a alegria, porque essas são as características do reino a qual você faz parte. Olha que reino bom, igreja, glória a Deus. É desse reino que nós estamos falando, que nós precisamos pertencer, amém? Mas a Bíblia fala que sob a terra existe a influência do governo das trevas e do reinado das trevas, onde Satanás é o rei. E quando a gente percebe a forma de governo do reino das trevas, de acordo com a palavra de Deus, você vai perceber algumas coisas que elas são totalmente opostas ao que é o reino da luz. A Bíblia fala que o reino das trevas é um reino que existe homicídio, rebeldia, mentira, adversidade, roubo, morte, destruição e ciladas. Olha a diferença de um reino para o outro. E detalhe, o reino das trevas não pode proporcionar nada que é oferecido pelo reino da luz. Porque a alegria que Satanás ele coloca no coração de alguns é totalmente falsa. Não é a alegria permanente de Deus. A alegria quando uma pessoa, isso eu falo tranquilamente porque por mais que eu nunca saí na balada, eu conheci muitas pessoas que saíram e saem. Pede para a pessoa ir na balada só para se divertir, sem beber nada, sem usar nada, e vê se ela vai ser efetivamente alegre lá dentro. Só que quando você sai, primeira coisa, já vai bebendo, ou já vai tomando alguma coisinha, para poder se preparar para a balada, e daí chegar lá, está totalmente diferente. Vem uma alegria, vem uma coisa, esquece do mundo. Mas o que está acontecendo ali não é influência da alegria de Deus, é uma mentira demoníaca e satânica, tentando fazer com que essa pessoa fique o mais distante de Deus possível. E algumas situações, infelizmente, influenciado pela bebida, ou influenciado pela droga, essas pessoas acabam tirando com a sua própria vida. E é isso que o rei das trevas quer. Não existe nada que é oferecido pelo reino da luz que pode ser oferecido pelo reino das trevas. Satanás, de acordo com a palavra de Deus, ele é homicida. O que é homicida? É aquele que acarreta a morte de muitas pessoas. Nós vimos um homicídio essa semana.
Aquele rapaz que tirou a vida dessas crianças, que tirou a vida daquela professora, que está tirando a vida de outras crianças que estão internadas no hospital, tirou a vida de muitas crianças, é um homicida. E não tem como a gente dizer, igreja, que aquele cara estava sendo influenciado por Deus, porque o reino de Deus, o reino da luz, não é a característica de homicídio, mas é uma característica do reino das trevas. Toda vez que você vê uma notícia na televisão, que você vê pessoas morrendo, e milhares de pessoas morrendo, e guerras, você pode ter certeza que a influência disso não é de Deus. Homicídio é influência do reino das trevas. Rebeldia é influência do reino das trevas. Mentira é influência do reino das trevas. Abre aí em João capítulo 8, versículo 44, por favor. João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Olha o que fala aí. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, pois ele foi homicida desde o princípio. Satanás é homicida. Satanás é um ser que quer matar e destruir a muitos. Ele não se apegou à verdade porque não existe verdade nele. A Bíblia fala que Satanás, ele se rebelou contra Deus. Princípio de rebeldia, irmãos, não existe uma pessoa que fala mal de um líder dela, se não for influenciada pelo diabo. Porque ele é rebelde, e a Bíblia diz que não existe autoridade que não seja instituída por Deus. Existe a vontade permissiva de Deus. Deus, ele pode permitir um governante que não seja cristão no nosso país, porque as pessoas votaram assim. Porém, a partir do momento em que você começa a se levantar contra essa pessoa, e no lugar de você orar por ela, no lugar de você abençoar a vida dela, no lugar de você interceder e falar assim: Senhor, em nome de Jesus, esse cara não conhece o Senhor, mas eu oro para que ele conheça, eu oro para que ele tenha um encontro com o Senhor, eu oro para que a vida dele seja transformada, eu oro para que ele seja restaurado. A partir do momento em que você não usa dessa atitude, que é uma atitude do reino da luz, mas você começa a exercer qualquer atitude que vai contra aquele governo, você está exercendo o princípio de rebeldia. E esse princípio não é um princípio do reino de Deus. Porque diabo foi rebelde desde o princípio. Amém? É bíblico, igreja. Ainda o texto continua dizendo o seguinte: não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Toda a mentira, seja ela, diz que tem aquela mentira, como que chama a mentira que não é muito mentira? O pessoal fala lá, não, aquela mentira, uma mentira boa, né? Mentira santa, misericórdia, Senhor. Mentira construtiva, essa é nova, misericórdia. Mentira o quê? Mentira comercial. Queridos, não existe mentira boa. São duas coisas opostas entre si. A bondade, pelo que a gente aprendeu na palavra de Deus, é algo que provém do reino da luz. A mentira provém do reino das trevas. Não tem como você ter mentira e bondade numa mesma situação achando que está certo. Omissão. Sabe o que a Bíblia fala em relação à omissão? O fato de você saber o bem que você deve fazer e você não faz, você comete pecado. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Essa pessoa não está sendo influenciada pelo reino da luz. Característica do reino das trevas. Que mais?
adversário ou inimigo, reino das trevas. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, ou vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Princípio de adversário, princípio de inimigo, é um princípio do reino das trevas. Roubo, morte e destruição, texto conhecidíssimo, João capítulo 10, versículo 10, parte A do versículo. Satanás não veio senão para roubar, matar e destruir. Qualquer pessoa que rouba nessa terra, pode ser uma bala no mercado, ela está sob influência do reino das trevas. Qualquer pessoa que mata, ela está sob influência do reino das trevas. Qualquer pessoa que causa destruição, ela está sob influência do reino das trevas. Uma coisa que eu ouvi um pastor falando uma vez e é uma realidade. Tudo isso é gerado em nós pela essência do pecado. Porque todos nós já nascemos longe de Deus. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela aprende sozinha. Você não precisa ensinar uma criança a destruir um castelinho de areia. Ela aprende sozinha. Ou uma torre que ela faz qualquer coisa. Ela destrói e ela gosta. Eu tenho filho pequeno. Às vezes tem coisa que ele pede para montar só para ele destruir. Porque é prazeroso. Ainda característica do reino das trevas, armador de ciladas. Efésios 6, de 10 a 12, não precisa abrir, mas fala assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem arma cilada? Satanás. Porque a vossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, e aqui é contra o reino do mal, nas regiões celestiais. Igreja, nós como reino da luz, nós precisamos exercer a influência da luz sobre o reino das trevas. E essa influência começa no espírito. Amém? Discórdia e contendas, característica do reino das trevas. Provérbios 6, 19, a parte B, diz assim, ó, que Deus abomina aquele que provoca discórdia, contenda entre os irmãos. Discórdia e contenda é um princípio do reino das trevas. E qualquer pessoa que está exercendo discórdia ou contenda, eu posso falar tranquila e abertamente que não está sendo influenciada por Deus. Pelo contrário, está sendo influenciado pelo inimigo. Eu tive a oportunidade de, às vezes, receber uma mensagem, altas horas da madrugada, falando contra mim. E a hora que eu li aquela mensagem, eu pensei assim, gente, essa pessoa não estava até 1h da manhã orando. Porque se ela estivesse orando, ela não teria feito isso. Ainda mais falar sem saber do que está acontecendo e ouvindo por terceiros. Eu entendo, essa pessoa não está sendo influenciada pelo reino da luz. Não está sendo influenciado pelo reino de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que isso daqui é influência do reino das trevas.
Então, uma coisa eu entendo, essa pessoa não estava até 1h orando. A nossa luta, queridos, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais, amém? Estou finalizando já, só para a gente fechar. Característica de cada reino. O reino das trevas, Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A grande lei que rege o governo das trevas é aquela que diz assim, você faz o que você quiser, você é livre. Com todo respeito, irmãos, eu sei que é um domingo à noite, mas vou falar, quer fumar um baseadinho? Fuma. Quer tomar sua cervejinha? Toma. Você é livre. Eu sei que essas coisas, né? Sei que tem pessoas que bebem, e pessoas que já entregaram a vida a Cristo, mas ainda não conseguiram largar desse vício. Mas o inimigo, ele tenta enganar, dizendo assim, é livre, é liberdade. Por isso que aqui a Bíblia fala assim, antes nós andávamos nos desejos da nossa carne. Bebida é o quê? Desejo da carne. Cigarro, desejo da carne. Uso de droga, desejo da carne. Impulso sexual, desejo da carne. A Bíblia diz que antes, quando nós éramos trevas, antes, quando nós andávamos sob a influência do reino das trevas, nós fazíamos essas coisas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza, e por natureza eu quero que você entenda, a natureza do homem, filhos da ira. Todos nascem longe, ou melhor, com a essência do pecado em seus corações, devido ao pecado de Adão e Eva. Juízes capítulo 1, versículo 25, não precisa ler, mas fala assim, naquele tempo, estava falando aqui sobre Israel, naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Cada um faz o que é certo para os seus próprios olhos. Isso é o princípio da rebeldia. E Satanás é o maior rebelde da história. E o reino da luz? A característica do reino da luz? Romanos 14, 17. Porque o reino da luz não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha a diferença. Enquanto o reino das trevas faz aquilo que é a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, o reino da luz diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é a vontade da carne. O reino de Deus não é a vontade dos pensamentos. Pelo contrário, é justiça, alegria, paz. Todas elas no Espírito Santo. Amém? Quem vive sob o domínio a influência do reino da luz, vive em liberdade, mas direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aí é a verdadeira liberdade. Não é uma liberdade pela metade. Não é uma liberdade que eu estou livre enquanto eu estou lá fazendo qualquer coisa que desagrada a Deus, mas no outro dia de manhã, quando eu acordo e bate, puxa, cara, fiz isso, fiz aquilo. Nossa, que vergonha, cara. Pior é se alguém ainda filmou você fazendo aquilo. Filma. E você vê aquilo, você sente nojo daquilo que você fez. Porque você estava sob a influência de um reino que não é o reino da luz. Era uma falsa liberdade. Porque tudo que Satanás faz é falso. Antes de aceitar a Cristo, em qual reino que a gente está? Efésios 2, de 1 a 3. Fala assim, E nos vivificou. Quem nos vivificou? Cristo. Estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Você vê, a pessoa estava morta na ofensa e no pecado. Filho da ira, no reino das trevas. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo.
Segundo, o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, antes de aceitar a Cristo, nós éramos trevas. Nós estávamos sob a influência do reino das trevas. Mas daí, pela graça e pela misericórdia de Cristo, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, existe uma conversão. Amém. E o que significa conversão? Mudança de sentido. Só que você sabia que conversão também tem outro significado? Mudança de governo. Você pode dizer amém para isso? Amém. Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. Conversão, mudança de governo. Eu deixo de fazer parte do governo das trevas, do domínio das trevas, da influência das trevas, e eu começo a fazer parte de um novo reino, de um novo governo, do governo da luz. Porque o desejo de Deus para mim e para a tua vida é que todos cheguem ao arrependimento. Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6, para a gente encerrar. Aninha, pode avisar a Valéria que a gente está encerrando? Para ela se preparar para o louvor. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual o desejo de Deus? Que quem se salve? Ah, mas fulano lá é uma pessoa muito ruim. Deus quer que ele se salve, é o desejo dele. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Amém, igreja? Vamos colocar em pé. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por estar em Tua presença aqui nessa noite, pela vida dessa igreja, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o Senhor está aqui, Pai. Pedimos, ó Pai, que a cada dia nós sejamos influenciados pelo governo do reino da luz. Em nenhum momento sobre o domínio das trevas, Pai. Aprendemos nessa noite, ó Pai, as características de cada reino. Aprendemos também, ó Pai, os atributos de cada rei. E vimos, ó Pai, que a influência do reino de Deus, ela é totalmente oposta à influência maligna. Senhor, nós não queremos de maneira nenhuma servir o reino das trevas, mas estamos preparados, Senhor, para buscar a luz, buscarmos ao Senhor, ó Pai, único digno de louvor e de toda adoração, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio, e nós cremos, ó Pai, que a partir do dia que nós nos convertemos, nós mudamos o governo da nossa vida. Nossa vida que antes era governada pelas trevas, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, elas começam a ser governadas, ó Pai, pela Tua vontade, pela Tua paz, pela Tua alegria, pelo Teu amor, que é dado pelo Espírito Santo em nós. Que o Senhor, ó Pai, seja o centro, esteja no centro e no total controle da nossa vida, no nome de Jesus.